Palavras diárias de Deus. Qualquer um que não entende o propósito da obra de Deus é alguém que se opõe a Deus. E uma pessoa que veio a entender o propósito da obra de Deus, mas ainda não busca satisfazer a Deus, é ainda mais considerada uma oponente de Deus. Existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro, mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles é capaz de conhecer Deus. Menos ainda, pode qualquer um deles estar de acordo com a vontade de Deus. Todos eles são pessoas inúteis e vis, cada uma se empinando para repreender a Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus, mesmo quando carregam o estandarte dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas assim são diabos que devoram a alma do homem. Demônios chefes que deliberadamente se interpõem aos que tentam entrar na senda certa e pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta, mas como os seus seguidores podem saber que não passam de anticristos que levam as pessoas a ficarem contra Deus? Como os seus seguidores podem saber que esses anticristos são diabos vivos dedicados a devorar as almas humanas? Aqueles que se mantêm em alta estima na presença de Deus são os mais abjetos dos homens, enquanto aqueles que se acham humildes são os mais honrados. E aqueles que pensam que conhecem a obra de Deus e que, além disso, são capazes de proclamar a obra de Deus aos outros com grande alarde, mesmo enquanto olham diretamente para Deus, esses são os homens mais ignorantes. Tais pessoas não têm o testemunho de Deus e são os arrogantes e cheias de presunção. Aqueles que acreditam que têm muito pouco conhecimento de Deus, a despeito de terem experiência real e conhecimento prático de Deus, são os mais amados por Ele. Somente essas pessoas têm verdadeiramente um testemunho e são realmente capazes de ser aperfeiçoadas por Deus. Aqueles que não entendem a vontade de Deus são oponentes dele. Aqueles que entendem a vontade de Deus, mas mesmo assim não praticam a verdade, são oponentes de Deus. Aqueles que comem e bebem as palavras de Deus e mesmo assim contrariam a essência das suas palavras, são oponentes de Deus. Aqueles que têm noções sobre o Deus encarnado e, além do mais, estão inclinados a se envolverem em rebelião, são oponentes de Deus. Aqueles que julgam a Deus são oponentes de Deus. E qualquer que seja incapaz de conhecer a Deus ou de dar testemunho dele é oponente de Deus. Então, eu os exorto. Se vocês realmente têm fé de que podem trilhar esta senda, continuem seguindo-a. Mas se vocês são incapazes de se absterem de se opor a Deus, seria melhor irem embora antes que seja tarde demais. Caso contrário, a probabilidade de que as coisas deem errado para vocês é extremamente alta, porque a sua natureza é simplesmente corrupta demais. Vocês não possuem nenhum traço, nenhum pingo de lealdade ou obediência, ou de um coração que tem sede de justiça e verdade, nem de amor por Deus. Pode-se dizer que sua situação diante de Deus é uma completa desordem. Vocês não conseguem obedecer ao que devem e são incapazes de falar o que deve ser dito. O que vocês devem colocar em prática, vocês não conseguiram praticar. A função que devem cumprir, vocês não têm conseguido realizar. Vocês não têm a lealdade, a consciência, a obediência ou a resolução que devem ter.
não suportaram o sofrimento que lhes toca suportar e não têm a fé que devem ter. Falando de modo bem simples, vocês são totalmente desprovidos de qualquer mérito. Vocês não têm vergonha de continuarem vivendo? Deixe-me persuadi-los de que seria melhor vocês estarem de olhos fechados em descanso eterno, assim poupando a Deus de se preocupar por causa de vocês e de sofrer pelo seu bem. Vocês creem em Deus e, contudo, não conhecem sua vontade. Vocês comem e bebem das palavras de Deus, e mesmo assim, são incapazes de cumprir o que Deus exige do homem. Vocês creem em Deus, e ainda assim, não o conhecem e continuam vivos sem ter um objetivo para alcançar, sem valores, sem qualquer significado. Vivem como um ser humano, contudo, não têm um mínimo grau de consciência, integridade ou credibilidade. Vocês ainda podem se chamar seres humanos? Creem em Deus e ainda assim o enganam. Pior ainda, pegam o dinheiro de Deus e comem todas as ofertas que são feitas a Ele. Contudo, no fim, vocês ainda não conseguem demonstrar a mínima consideração pelos sentimentos de Deus ou a mais leve consciência para com Deus. Nem mesmo a mais trivial das exigências de Deus vocês conseguem cumprir. Vocês ainda podem se chamar seres humanos? Comem o alimento que Deus lhes provê e respiram o oxigênio que Ele lhes dá. Desfrutam sua graça. Contudo, no fim, vocês não têm o mínimo conhecimento de Deus. Pelo contrário, vocês se tornaram inúteis que se opõem a Deus. Isso não faz de vocês uma besta ainda mais inferior que um cão? Entre os animais, existe algum que seja mais malicioso do que vocês? Aqueles pastores e presbíteros de pé no púlpito alto, ensinando os outros, são oponentes de Deus e aliados de Satanás. Não seriam vocês, que não estão no púlpito alto ensinando os outros, adversários ainda maiores de Deus? Vocês não estão, ainda mais do que eles, em conluio com Satanás? Aqueles que não entendem o propósito da obra de Deus não sabem como estar de acordo com a vontade de Deus. Certamente, não pode ser que aqueles que de fato entendem o propósito de sua obra não saberiam como estar de acordo com a vontade de Deus. A obra de Deus jamais está errada. Pelo contrário, é a busca do homem que é falha. Aqueles pervertidos que se opõem de modo deliberado a Deus não são ainda mais sinistros e malevolentes do que aqueles pastores e presbíteros? Muitos são os que se opõem a Deus, mas entre eles também há muitas maneiras diferentes em que eles se opõem a Deus. Assim como existe todo tipo de crentes, também existe todo tipo daqueles que se opõem a Deus, cada um diferente do outro. Nenhum sequer daqueles que não conseguem reconhecer claramente o propósito da obra de Deus pode ser salvo. Independentemente de como o homem possa ter se oposto a Deus no passado, quando ele chegar a entender o propósito da obra de Deus e dedicar seus esforços para satisfazer Deus, Deus apagará todos os seus pecados passados. Contanto que o homem busque a verdade e a pratique, Deus não se lembrará do que ele fez. Além do mais, é com base na prática da verdade pelo homem que Deus o justifica. Essa é a justiça de Deus. Antes do ser humano ter visto a Deus ou experimentado sua obra, independentemente de como o homem age em relação a Deus, ele não se lembra disso. Entretanto, uma vez que o homem tenha visto a Deus e experimentado sua obra, todos os feitos e ações do homem
serão escritos nos anais por Deus. Pois o ser humano viu a Deus e viveu em meio à sua obra. Quando o homem tiver verdadeiramente visto o que Deus tem e é, quando tiver visto sua supremacia e tiver realmente chegado a conhecer a obra dele, e além disso, quando o velho caráter do homem for transformado, então o homem terá se livrado totalmente de seu caráter rebelde que se opõe a Deus. Pode-se dizer que cada pessoa já se opôs a Deus em algum momento e que cada pessoa já se rebelou contra ele em algum momento. Todavia, se você voluntariamente obedecer ao Deus encarnado e a partir desse ponto satisfizer o coração de Deus com a sua lealdade, praticar a verdade que deve, cumprir seu dever como deve e obedecer aos regulamentos a que deve obedecer, então você é alguém que está disposto a se livrar de sua rebeldia para satisfazer a Deus e alguém que pode ser aperfeiçoado por Deus. Se você se recusar teimosamente a ver os seus erros e não tiver intenção de se arrepender, se persistir em sua conduta rebelde, sem a menor intenção de cooperar com Deus e satisfazê-lo, então uma pessoa tão obstinada e incorrigível como você certamente será punida e certamente jamais será alguém a ser aperfeiçoado por Deus. Sendo assim, você é o inimigo de Deus hoje, e amanhã você também será o inimigo de Deus, e igualmente permanecerá sendo o inimigo de Deus depois de amanhã. Você será para sempre um oponente e inimigo de Deus. Nesse caso, como poderia Deus, de alguma forma, perdoá-lo? Está na natureza do homem se opor a Deus. Mas o homem não deve buscar, de propósito, o segredo de se opor a Deus só porque mudar sua natureza é uma tarefa intransponível. Se fosse o caso, seria melhor você ir embora antes que seja tarde demais para que seu castigo no futuro não se torne mais severo, para que sua natureza brutal não irrompa e se torne ingovernável, até que seu corpo carnal seja destruído por Deus no final. Você crê em Deus para receber bênçãos, mas se no fim lhe sobreviesse apenas infortúnio, isso não seria uma vergonha? Eu os exorto, seria melhor fazer um outro plano. Qualquer outra coisa que você possa fazer seria melhor do que acreditar em Deus. Certamente, não pode ser que só haja essa única senda. Você não continuaria sobrevivendo se não buscasse a verdade? Por que você deve viver em desacordo com Deus dessa maneira?